Bom dia, queridos ouvintes do programa Livremente com doutora Rose Cabral. Mais uma quarta-feira em que você está aqui prestigiando esse programa. Se não fosse por você, nós não estaríamos aqui. E você sabe que o programa Livremente ele tem uma missão contigo, né? E essa missão é toda quarta-feira trazer para você, ouvinte querido, temas e assuntos que levam a um entendimento, a um esclarecimento a respeito da sua saúde mental. Esse programa tem um propósito de trazer para você uma percepção desse processo. Então, sempre que você se identifica com um tema, um assunto que a gente traz aqui, você, na verdade, está fazendo um pouquinho de terapia. Porque quando você tem entendimento daquilo que te aflige e quando você tem a opção de mudar a respeito daquilo que você tem o entendimento, não deixa de ser uma terapia. Então, muito bem-vindo ao programa Livremente com a doutora Rose Cabral. E hoje nós estamos aí no mês de agosto, e o mês de agosto tem algumas características de um tema muito importante que envolve a vida, a saúde, o bem-estar e até mesmo a integridade física de muitas mulheres. Porque nós estamos aí no Agosto Lilás, aniversário aí da Lei Maria da Penha, e eu trouxe uma amiga, colega, né, de trabalho, uma psicanalista, para poder conversar conosco. Nós vamos falar hoje com a psicanalista Valéria Araújo. Bom dia, Valéria. Que bom que você está aqui conosco. Bom dia, Rose. Bom dia, ouvintes. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse programa. E eu espero que a gente tenha bastante proveito do que vai ser dito aqui. Conhecimento é sempre a melhor forma de prevenção. Sempre foi e isso não vai mudar. Perfeito. E aí, Valéria, fala pra gente o que é o Agosto Lilás, né? E como surgiu? Qual é a ideia? É uma campanha? Esclarece aí os nossos ouvintes. Sim, o Agosto Lilás surgiu com a ideia de se divulgar e de se comemorar. Na época, fazia-se 10 anos da Lei Maria da Penha. E ele surgiu a partir da ideia de se comemorar esse aniversário, trazendo conscientização para a população sobre a violência doméstica. E também dizendo para as mulheres, agora tem uma lei que você talvez não conheça, mas tem uma lei que te protege. Você pode correr atrás do prejuízo, você pode denunciar e será amparada por essa lei. Assim surgiu a ideia do Agosto Lilás. E a cor lilás, desse Agosto Lilás, foi escolhida porque o lilás é um símbolo da luta das mulheres pela igualdade. Por isso, o Agosto Lilás. Olha que interessante, a gente vai aprendendo muito. A Lei Maria da Penha, aí para quem não sabe, é a Lei 11.340, datada de 7 de agosto de 2006. Na verdade, Valéria, a violência doméstica, ela veio muito à pauta e ela veio muito a público. Eu acho que essa discussão ficou muito mais aparente realmente depois do caso da própria Maria da Penha, que deu nome, né, a essa lei, e depois que essa lei foi instaurada, os debates a respeito disso e as campanhas de conscientização aumentaram, não é verdade? É verdade. Na verdade, a violência doméstica sempre existiu. Só que antes não havia uma punição clara. Toda a punição para o abusador, para o agressor, era baseada no Código Penal. Não havia uma lei específica que defendia as mulheres. E a Lei Maria da Penha, quando surgiu, nossa, isso foi assim um divisor de águas para nós mulheres. Só fazendo um adendozinho nessa fala sua, antes da Lei Maria da Penha, o marido ele tinha praticamente o direito a fazer tudo que ele queria com a esposa. E isso era, muitas vezes, quando as mulheres iam fazer uma denúncia, elas não tinham nem o direito de se expressar nas delegacias. A partir desse ano de 2006, quando a lei foi sancionada, a mulher passou a ter voz e a ser ouvida como uma cidadã
com o direito de ser defendida como qualquer outro ser humano. Que transição aconteceu nesse período? E a Maria da Penha... Pois não, pode falar, Rose, desculpa. É que essa questão também do marido é porque é dado ao marido o direito sobre o corpo da mulher. Então, passa muito por essa questão, as leis que envolvem as mulheres e o corpo da mulher ainda passa muito pelo crivo masculino e do machismo, não é verdade, Valéria? É verdade. Ele passa, assim, como marido, biblicamente falando, como a gente conhece a palavra, ele passa, assim, a ter o direito sobre o corpo da mulher, mas não para destruí-lo, para se beneficiar. Ele passa porque o corpo é templo do Espírito Santo. Ele é o principal dono do templo, não o marido. Então, quando o marido destrói esse templo, isso é um pecado contra o corpo. Ele está pecando, porque a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. Se ele destrói a igreja, ele está pecando. Então, como você falou, há uma distorção da interpretação desse texto. É por causa disso que a gente vê aí um monte de abusos, porque as pessoas não interpretam da forma correta, leva sempre para o lado, quando é levado para o lado do machismo, a gente vê esse turbilhão aí de coisas acontecendo. A gente vive numa sociedade machista, patriarcal. Então, como aí você citou até mesmo, né, a palavra, acredito que a pressão muitas vezes sobre a mulher cristã é ainda maior, é ainda mais pesada ou mais cobrada, porque muitas vezes, enquanto cristãs também, muitas mulheres são proibidas de ter até mesmo um posicionamento. E muitas mulheres também, gente, têm também um pensamento machista. Não é toda mulher que é solidária a outra, não. A mulher ainda acha que muitas vezes ela fez por merecer, a mulher atiçou a ira do marido. Então, existe ainda muito tabu com relação a essa questão e muitos tabus que envolvem essas motivações. E eu vou citar aqui a pesquisa, né, uma pesquisa do Datafolha, que diz que em cada 4 mulheres sofrem violência doméstica. E que durante essa pandemia, né, acabou piorando, porque o agressor é considerado qualquer pessoa da família. Antigamente tinha uma impressão de que é mais o marido. Como é que é isso estatisticamente, Valéria? Tem mudado isso? Porque o perfil do agressor, entre aspas, era o marido. Como é que é isso, essa percepção agora? Existem outros dados? Esses agressores está mudando esse perfil de agressão? Como é que é isso? Sim, esses dados são dados do Datafolha. E essa pesquisa foi feita no ano passado, durante a quarentena, durante a pandemia, da pandemia para cá. Até aquele momento, as pesquisas apontavam que o principal agressor era o marido. E aí veio a pandemia, o isolamento social, onde as pessoas passaram a ficar muito tempo trancadas dentro de casa com vários outros membros da família. A partir daí foi que começou a surgir esse nível de agressão, onde qualquer membro da família, mãe, irmão, cunhado, passou a ser o agressor dessa mulher. E segundo essa pesquisa do Datafolha, são mulheres de todas as idades, até adolescentes. Entendeu? Então, o perfil muda a partir do momento em que a família está toda junta dentro de um ambiente de estresse, de desgaste emocional, de toda uma pressão psicológica, até por causa da quarentena mesmo, de um novo que se apresentando, um momento onde ninguém nunca na nossa geração tinha vivido, e todo esse estresse culmina nessa mudança, né, de comportamento da sociedade a ponto de agredir, de essa mulher ser agredida por qualquer pessoa da família. É muito forte esses índices. Aliás, gente, durante a pandemia, houve aumentos
não só desses casos de violência doméstica, mas também de pessoas apresentando transtorno, muito agravamento, por conta do estresse que esse tempo trouxe para cada um e para dentro de uma família, né? Desse ambiente confinado e que leva a uma proximidade e que as oportunidades do confronto se tornam cada vez mais real. Agora, Valéria, a violência doméstica, ela é só a física? A violência doméstica é só considerada quando a mulher apanha ou é agredida fisicamente? Não, Rose. É muito bom e essa sua pergunta é muito pertinente, porque todas as vezes que a gente fala de violência, a gente remete a uma imagem de agressão física. Mas, segundo a Lei Maria da Penha mesmo, aqui no Brasil, na verdade, são mais de 20 tipos de agressão. Mas a Maria da Penha, que é a lei que rege aqui no nosso país, ela estabeleceu 5 tipos de agressão. A psicológica, física, moral, sexual e patrimonial. De todas essas, a física, eu, particularmente, posição minha, pensamento meu, é praticamente o último estágio da agressão. Ou chega lá no final da fila. Porque antes da agressão física chegar, tem todo um passo a passo de uma dinâmica que acontece dentro desse relacionamento que pode ser esposa e marido, namorado, mãe, filho, porque a violência ela atinge todos os âmbitos da sociedade, não se trata somente de marido e mulher, né? Então, tem todo um passo a passo aí, Rose, tem toda uma dinâmica que culmina no feminicídio, na violência física. Quando a gente fala de violência doméstica e vai falar a começar por um relacionamento abusivo, normalmente o que se pergunta, né, ou a dúvida que se tem com essa mulher é o seguinte: mas vem cá, você não viu, você não percebeu? Como é isso? A mulher ela vai se envolvendo em um relacionamento abusivo e acaba ficando sem essa percepção, Valéria? Ou seja, ela vai se envolvendo e quando vê, já está na delegacia? É como aquela história bíblica que fala do Acabe e da Jezabel. Existia uma dinâmica nessa relação, mas daí a gente está usando um exemplo bíblico de um casamento, né? Mas como a gente já falou aqui, não se trata somente de um relacionamento homem-mulher. Não existiria uma Jezabel tão poderosa numa cultura onde a mulher não tinha voz se o marido omisso não se posicionasse como omisso. Então, existe uma dinâmica de atração nessa relação. Quase todas as pessoas do mundo já passaram por algum abusador em algum momento. A diferença é que a maioria das pessoas não tem o perfil de se encaixar no padrão do abusador. Passou por ele, mas não entrou na dinâmica dele. Mas tem mulheres que elas vão ter uma suscetibilidade para entrar na dinâmica desse abusador. E ela não percebe. Não percebe. Primeiro, porque a principal estratégia que um abusador usa para manter essa mulher nessa dinâmica, nessa relação, é a manipulação. Ele vai usar de várias artimanhas, até a ponto de fazer com que a mulher pense que não é bem aquilo que ela viu. Ela perde a percepção. Não dá para perceber. Eu falo isso, Rose, por ter sido vítima e falo também por ser estudiosa de. Quando eu era vítima, eu não entendia porque eu não conseguia sair dessa dinâmica. Não percebia a gravidade da situação em que eu vivia. E as mulheres têm isso. A gente passa a ter uma distorção da realidade, minimizando atitudes agressivas em extremo dele, para justificar por causa da culpa. O abusador manipula a vítima de uma forma tão absurda que ela vai fazer qualquer coisa, porque ela acha que a culpa é dela. Ela acha que a relação está daquele jeito por ser culpa dela. Ela vai fazer qualquer coisa para fazer aquela relação dar certo, até adoecer. Então, não dá para perceber logo de início. É muito difícil. Mas aí a gente poderia dizer que essa mulher que tem esse perfil para acabar se envolvendo num relacionamento abusador,
a gente poderia dizer que teria a ver com traumas dessa mulher ou não tem nada a ver? Essa mulher estava doente emocionalmente e ela é uma vítima mais fácil? Ou isso não tem nada a ver? O abusador pega uma pessoa que está bem nas suas emoções e acaba danificando e adoecendo essa pessoa a tal ponto a cair na manipulação dele. Como é que é isso? Essa mulher que está bem emocionalmente, ela não vai entrar na dinâmica dele. Ele pode até ter um relacionamento com uma mulher dessa, que está emocionalmente saudável, mas ela vai perceber fácil. Ela vai se dar conta de que eu não estou disposta a passar por isso. Se ela estiver emocionalmente bem, ela não vai entrar na dinâmica dele. Ela, cedo, ela vai descartar esse abusador e ele vai continuar no seu percurso, no seu caminho, procurando alguém que se encaixe nesse padrão dele. E aí entra o que você falou das mulheres que estão traumatizadas, estão emocionalmente abaladas, elas têm sim. Por isso que tem essa fragilidade, uma suscetibilidade para entrar nessa dinâmica. Primeiro porque o abusador passa a ser o príncipe encantado dela. São mulheres que estão emocionalmente carentes, elas já passaram em alguma situação de abandono, de desespero, de perdas. E ele vai se apresentar para ela como o salvador da pátria, como o príncipe encantado. Esse é o primeiro estágio da sedução, que a gente chama de lua de mel ou tensão, né? É a primeira fase do abuso. Nenhum abusador vai chegar se apresentando como a fera do filme A Bela e a Fera. Ele vai chegar se apresentando como a solução dos seus problemas emocionais. Você não está mais sozinha, eu estou aqui para somar com você. E por causa das ilusões que ela cria na mente dela, né, um conto de fadas que, na verdade, não existe, ele vai se enquadrar no perfil da pessoa que ela está buscando. É aí que começa. Então seria dizer que o primeiro tipo de violência acaba sendo a psicológica? Sim. O primeiro tipo de violência é a psicológica. E ela não começa com palavras duras. Ela começa com palavras leves, mas que vão desestabilizar a vítima, vão levá-la a perder a percepção da realidade, a ponto de ela não entender, não perceber que ela não é culpada. Às vezes, um elogio seguido de crítica. Por exemplo, você fica tão linda com essa roupa, pena que você está gorda para usar. Ela vai perdendo a segurança de ser quem ela é. Um outro tipo de violência psicológica que também a maioria das pessoas não percebem é que ele vai ter um ciúme controlador dessa mulher. Isso é uma violência psicológica. Mas ela não percebe que se trata de um controle. Ela vai achar que o príncipe encantado a ama tanto que está cuidando dela. Ela vai ver isso no primeiro momento como um cuidado. Então, são pequenos sinais que a vítima vai achar que esse cara ou essa pessoa é o amor da vida dela, mas, na verdade, são sinais de que ele está controlando. Ele vai controlar a roupa que ela veste, ele vai controlar as ligações que ela faz, com quem ela fala, quem pode ou não ter acesso a ela, que vínculo de amizade ela vai ter, que tipo de contato com a família ela vai ter, com quais pessoas da família ela pode se relacionar. Tudo isso é abuso psicológico, entende? Então, antes da agressão física, tem um processo mental que começa a acontecer para manter essa vítima nas mãos dele. E a violência moral, como é que se caracterizaria? Porque, já que a gente está falando disso, e você aí, querido ouvinte, você aí, mulher, está se identificando aí com a fala da nossa amiga, a psicanalista Valéria Araújo. Ela falou algumas coisas aqui que eu posso dizer que, na minha própria vida, eu já ouvi também. Eu também já ouvi, ou já ouvi algum homem falando isso para uma outra mulher. Então, o que nós estamos tratando aqui é um assunto que diz respeito a você. E você também, homem, cuidado, porque esse comportamento caracteriza violência doméstica. Então, cuidado com aquilo que você considera normal realizar e fazer com relação a uma mulher, ou a sua namorada, a sua noiva, porque
você pode estar entrando em um perfil de abusador. E se você não quer que o teu relacionamento culmine em um estágio de violência ou numa delegacia, é importante, interessante que a gente fique sintonizado aí em todas essas informações. Então, a violência moral, Valéria, quais seriam as características dela? Até para a gente realmente poder estar instruindo as pessoas aqui. Sim, é importante falar assim. A moral é quando ele faz, ou quando o abusador fala ou faz qualquer coisa que descaracterize ou que desonre a moral da vítima. Quando ele fala, expõe ela publicamente, por exemplo, na internet. Quando ele fala mal dessa mulher, da intimidade dessa mulher para outras pessoas. Quando ele fala da intimidade dela na questão sexual, por exemplo, da forma com que ela cuida da casa, se é uma forma que ele não gosta. É muito comum para nós mulheres, cada casa, cada mulher tem um jeito de cuidar da sua casa. E não significa que o jeito que uma faz é certo, o jeito que a outra faz é errado, porque cada uma vai encontrar a sua maneira. Mas se existe um relacionamento abusivo nisso, ele vai usar isso para desmoralizar essa mulher. O abuso moral também se dá quando ele usa contra ela coisas que ela gosta muito. Por exemplo, se ela gosta muito de cuidar dos filhos e cuidar dos filhos é algo que ela dá muito valor, ele vai colocar defeito nisso, na forma com que ela cuida desses filhos, para que isso seja desvalorizado para ela. Então, abuso moral é toda e qualquer coisa, né? Fala ou situação que vai expor a moral dessa mulher para outras pessoas. E me diz uma coisa, vou usar um outro exemplo aqui. Aquele marido que é ciumento e, tipo, fica controlando a conversa da mulher. Se a mulher está em uma reunião de negócio que tem homem, a mulher quer dar para aquele homem. A mulher está, sei lá, interagindo um negócio ou resolvendo algum problema, e aí essa pessoa é do sexo masculino, ele já acha que está dando mole para aquele homem. Se a mulher curte a foto de um homem na internet, vai dizer, você está querendo dar para esse homem. Porque existem homens assim. A mulher que é casada não pode curtir fotos de homem, etc. Isso caracterizaria, esse exemplo que eu estou dando, uma violência psicológica ou moral dentro do contexto da violência doméstica? As duas coisas. A moral, porque ele está colocando em xeque a moral dela quanto à conduta dela, quanto a conversar somente ou dar um like numa foto. Isso não significa que ela é uma mulher promíscua. Se isso afeta a moral dessa mulher e ela se incomoda com isso, é abuso moral, sim. E a psicológica, porque se trata de um controle quando esse ciúme passa a ser excessivo a ponto de ele proibi-la de fazer. E aí, Valéria, a mulher vai. Como é que a mulher prova isso? Ela vai na delegacia, ela acha que está sofrendo violência doméstica, ela caracteriza isso, ela começa, mesmo que ele não tenha uma agressão física, mas ela começa a se preocupar com relação a isso. Vamos supor, uma mulher está ouvindo aqui hoje, agora, e nós estamos falando a respeito dessas coisas, e o marido dessa mulher, ou o noivo, o namorado dela, ela está ouvindo a gente aqui e ela está dizendo, meu Deus, eu tô dentro desse contexto, então esse homem é um abusador. Como que a mulher procede nesse caso? Por exemplo, a mulher que está ouvindo aqui hoje, mas não chegou a uma violência física. Como é que ela pode reverter isso dentro de casa para mudar esse comportamento desse marido? Ou se também, se ela quiser denunciar, como é que ela prova isso? Qual seria a prova para justificar que isso acontece? Como é que ela pode fazer isso? Boa pergunta, Rose. Realmente não é fácil provar quando se é vítima de um abuso psicológico. E justamente por isso, porque as provas precisam ser muito contundentes. Então, o que eu aconselho para as minhas clientes quando elas me procuram é que elas procurem ter testemunhas, porque sempre vai ter alguém que ouviu ou que assistiu ele fazer com ela o que você falou. Você já ouviu, mas você já ouviu também falando para alguém. Que ela tenha print de conversas, gravação em áudio, procure uma forma de gravar. Ela precisa mostrar
ela precisa ter provas físicas, né? De que ela está passando por isso. Porque, assim, a palavra dela conta. Ela vai chegar na delegacia, vai denunciá-lo e ela vai conseguir registrar um boletim de ocorrência. Mas se não tiver prova, aí complica, né? Então, ela precisa printar as conversas, porque esse abusador, quando se trata disso, ele vai mandar mensagens para ela, ele vai gravar áudios falando coisas para ela, ele vai fazer isso, tentar desmoralizá-la ou desvalorizá-la na frente de pessoas. Então, essas são provas que valeriam a pena guardar até para uma possível intervenção. São instrumentos que a gente usa, são ferramentas que a gente usa para colocar dentro das técnicas para ajudar essa mulher, caso ela decida sair de uma relação como essa, abusiva, né? Mas se ela quiser manter a relação, por exemplo, ela considera que na mente dela o fio da meada seria a agressão física. E ela percebe esse comportamento abusivo. A partir do momento que você percebe que alguém está abusando de você, como que essa mulher pode, como é que se diz, quebrar esse ciclo? Ela ama o marido, ela percebe isso. Como ela confronta? Vale a pena confrontar? Como é que é isso? Então, essa mulher vai precisar de acompanhamento de um profissional. Ela não vai conseguir fazer isso sozinha, porque quando ela chega num relacionamento assim, essa mulher vai ter toda uma dinâmica, todo um ambiente favorável a ele. E ela precisa de ajuda de um profissional para aprender como se posicionar. Porém, é preciso analisar caso a caso para se definir se ela vai conseguir, porque assim, existem abusadores que são passíveis de mudar de comportamento. Porque tem o abusador X e o abusador Y, o circunstancial e o nato. O circunstancial é o abusador que é fruto do meio. Ele só se comunica assim porque foi a forma que ele aprendeu de se comunicar. Mas ele não é assim. Isso pode mudar. E aí, essa mulher, sendo analisada por uma profissional, ela vai fazer as perguntas certas e entender, fazer essa mulher entender que é possível, sim, ter uma restauração a partir de um posicionamento X ou Y, mas isso deverá ser analisado pela profissional. Porém, se esse abusador for um abusador nato, do tipo psicopata, ou que tenha alguma anomalia, anormalidade no seu psique, que você e eu sabemos que não é passível de mudança, a gente sempre orienta as nossas clientes a: você está pronta para permanecer num ciclo como esse que não vai mudar, mas ela vai ser orientada a decidir o que ela quer. E o nosso papel não é dar a ela, você precisa sair, não. O nosso papel é dar a ela o básico de qualidade de vida para que ela se mantenha saudável, pelo menos dentro do limite possível, dentro de uma relação que não vai mudar. Mas tudo isso, Rose, tem que ser analisado pelo profissional a partir do que cada história é uma história, cada caso é um caso, e a gente orienta que a ajuda do profissional, que o profissional precisa conhecer a história para ele orientá-la da forma correta. Ok. E nesse caso de violência, realmente, a mulher tem sempre que buscar ajuda e apoio. Ajuda de profissionais que possam ajudá-la a curá-la das suas emoções, para que não volte a cair novamente nesse ciclo vicioso, para que possa identificar as características desse homem e realmente decidir se vale ou não a pena. Agora, a violência sexual dentro do casamento, como é que a mulher sabe que está sofrendo violência na área sexual dentro do casamento, Valéria? Porque, entre aspas, o que todo mundo sabe é que dentro de quatro paredes vale tudo. Mas como é que é isso dentro do casamento e dentro de um relacionamento abusivo? Dentro de um casamento, para que um casamento dê certo, Rose, existe a consensualidade. Qualquer coisa que não tenha o consentimento ou dele ou dela, que não tenha a permissão,
passa pelo crivo da... Assim, a palavra diz que o marido passa a ser dono do corpo da esposa, né? Mas, e se for algo que agride essa mulher? Ela precisa mesmo fazer só porque ele quer? Agora, se ela concorda, a violência sexual se caracteriza quando esse parceiro passa a fazer coisas sem o consentimento dela. Ela pode até não gostar, mas ela precisa consentir. Então, se ela não gosta, mas ela consentiu por causa desse marido, ok. Agora, se ela não gosta e ela não consente qualquer coisa, então isso é característica de violência sexual. E isso é proibi-la de usar anticoncepcional ou forçá-la a fazê-lo. Isso também se caracteriza em tirar a camisinha para passar para essa mulher uma doença ou uma gravidez indesejada. Uma posição, por exemplo, que não deixe essa mulher confortável e que ela se sinta agredida, machucada, também é um ato de violência sexual. Qualquer coisa, um toque, ou se ela, por exemplo, desistir, está com muita vontade, mas na hora H ela desistiu, e ele fez sem o consentimento dela, isso caracteriza a violência sexual. Agora, Rose, isso que eu estou falando é segundo a Lei Maria da Penha. Mas dentro de cada relacionamento, existem vários aspectos que devem ser considerados. E nós estamos aqui, nós duas, falando dentro de um aspecto religioso. E aí é o que eu estou falando. O consentimento, o que caracteriza o crime é quando não há consentimento. Perfeito. Quando a mulher diz não, né? Foi um slogan de uma campanha alguns anos atrás. Quando a mulher diz não, é estupro. Então, o estupro hoje em dia vai além daquela coisa de pegou a mulher à força, amarrou a mulher, arrancou a roupa dela e depois jogou no mato. Então, o estupro, gente, vai muito além disso aí. E a mulher, ela precisa, como a nossa amiga Valéria Araújo está aqui falando conosco, você precisa consentir. Tudo aquilo que constrange você ou traz para você constrangimento, não te agrada e você não quer, o parceiro, o cônjuge, ele tem que, como é que se diz? Respeitar. Porque se não tiver respeito, significa também que não tem amor. Bom, e o patrimonial, que violência é essa? Patrimonial, como assim? O patrimônio também entra nesse jogo aí da violência doméstica? Explica pra gente, Valéria. Entra. A patrimonial se caracteriza quando ela é proibida de ter acesso a algum bem. Quando ele, por exemplo, quebra o celular dela por ciúme, pega uma roupa dela e rasga porque acha que ela não pode usar aquele tipo de roupa. Qualquer coisa, até pensão alimentícia. Até a pensão alimentícia, quando ele não quer dar, porque ele acha que essa mulher vai usufruir da pensão alimentícia, isso também é patrimônio, é violência. Então, qualquer coisa que diz respeito a bens materiais dessa mulher, que for uma proibição para ela, ou que for uma destruição, que ele destruir, entra nesse crime de assédio ou de violência patrimonial. Um imóvel, uma roupa, um calçado, qualquer bem material. E aí, quando o homem usa isso também, o patrimônio, para manter a mulher numa condição de dependência. Não quero que você trabalhe fora, mas eu vou te dar tudo. Eu te dou carro, eu te dou roupa boa, eu te dou sapato, eu te dou banho de loja, mas eu não quero que você trabalhe. Isso também caracteriza a violência? Isso não caracteriza a violência, se ela concordar. Mas se for uma proibição, sim, caracteriza. Mas se for um consentimento dela, e eu quero deixar aqui uma observação, é uma das principais armas que o abusador usa para manipular a vítima, é fazer dele a principal fonte de sustento dela. Então, se essa mulher decide sair de uma relação como essa, no caso de um relacionamento abusivo, que eu estou falando, ela não vai ter meios de sobreviver sem depender dele. Então, vai ser muito mais difícil para uma mulher se reconstruir
a partir de um relacionamento abusivo, porque ela vai ser dependente dele financeiramente, emocionalmente, de todas as formas, entende? Então, se essa mulher fica bem com isso, então tá bom, não tem problema nenhum. Mas se ela deixa de trabalhar porque ele proíbe e ela não aceita isso, aí sim, passa a ter violência porque ela não consente. Então a violência física, ela seria um culminar de todas essas outras, né? Na verdade, esse relacionamento vai abusando psicologicamente, vai abusando sexualmente, vai abusando nessa parte patrimonial, moral. Então, a física seria o culminar de tudo isso, ou, é, é, ou estaria associado? Quando a mulher é agredida, ela também já passou por todos esses estágios ou não? Ou existe só a violência física sem passar por esses outros estágios? Sim, ela geralmente já passou por grande parte desses estágios. A violência física, ela não é a primeira coisa que acontece, não é. Geralmente é a psicológica que começa, mas não significa, perdão, não significa que a física é a última. Ela também, como você falou, ela pode estar no meio de tudo isso, mas não, geralmente não começa com a violência física. Até porque o abusador precisa testar os limites de permissibilidade dessa mulher, dessa vítima, entendeu? Então ele começa, por isso que eu falo que existe uma dinâmica, né? Ele começa testando os limites, até onde essa mulher se permite ser subjugada dentro de uma relação de abuso, né? Por esse homem, por esse abusador. Quando ele percebe que ela está totalmente vulnerável, que ela está totalmente dependente dele em todos os sentidos, aí é quando acontece o feminicídio até. O feminicídio já é a parte do descarte, é quando esse abusador ou ele perde essa mulher porque essa mulher desistiu de ser abusada, ou quando ele já fez com ela tudo e ela não vai ter mais serventia, ela não alimenta mais o ego dele. Então, aí é quando acontece a violência física, o feminicídio, entendeu? Gente, é muito sério, esse assunto é muito importante. Eu vou chamar um intervalo rapidinho e a gente volta já já. Olá, estamos de volta, programa Livremente com a doutora Rose Cabral. E hoje nós estamos conversando com a psicanalista Valéria Araújo e nós estamos falando aqui de violência doméstica. E no primeiro bloco aí, a Valéria explicou bem explicadinho aí todo o passo a passo dessa dinâmica da violência, porque a violência não é só física, a violência doméstica ela começa com o abuso psicológico, o abuso sexual, moral, patrimonial, e nós aí avaliamos bastante, passamos várias dicas aí, você, homem, mulher, que está ouvindo, né? Fique atento aí ao que nós estamos conversando aqui. Valéria, mas por que as mulheres insistem numa relação violenta? A gente já entendeu que se ela estiver doente emocionalmente, ela é uma presa mais fácil. Mas vai chegar um ponto que ela já foi agredida fisicamente, já deu BO na delegacia, a família já está caindo em cima dela, isso já não é mais esconde, ela não esconde mais, porque a mulher vai escondendo, até o ponto que não consegue esconder mais. A família já ofereceu ajuda, o pai já falou, larga esse homem, vem para casa, a mãe já disse, você não precisa dele para nada, eu te sustento. Mas pode acontecer dessa insistência nessa relação. O que motiva isso? Já, assim, aparentemente, ela não está mais ignorante do que está acontecendo com ela já está completamente ciente. Por que muitas mulheres insistem? Primeiro porque essa mulher está totalmente manipulada por esse abusador, emocionalmente manipulada. Ela já não tem certeza se realmente esse homem, se o que ele faz é tudo isso que as pessoas falam.
existem alguns aspectos do abuso psicológico onde essa percepção dela passa a ficar distorcida, ela perde a noção da realidade. Isso é um dos pontos. Um outro ponto é que essa mulher, ela agora também está quimicamente dependente desse homem. A dependência emocional, ela é tão grave quanto a dependência química. Emocionalmente, ela está vinculada a esse homem. Ela não vai se desligar dele de forma fácil. Um outro aspecto é que esse abusador, ele vai ter tirado dessa mulher todas as pessoas que estariam perto dela para tentar ajudá-la. Quem permanece é quem permanece criticando, é quem permanece falando coisas que ela não quer ouvir, é quem permanece julgando. E essa mulher, na maioria das vezes, não prefere, por um descontrole emocional, permanecer nessa relação de dependência do que sair. Primeiro, porque ela vai acreditar, Rose, ela vai acreditar, doutora, que tudo deu errado por conta dela. E um motivo principal que faz as mulheres, e olha, isso é estatístico, dentro de motivos possíveis de uma separação, as mulheres que estão dentro de um relacionamento abusivo são as que menos querem se divorciar. Isso é provado estatisticamente. E isso se dá porque essa mulher acredita que ela é culpada por a relação ter dado errado. E por isso ela vai adoecer ali tentando fazer dar certo. Então, são vários fatores que envolvem o ambiente emocional, físico, e relacional até, com que essa mulher está envolvida, e por isso ela permanece ali cativa. E quando essa mulher decide se reconstruir, independente de ela permanecer na relação ou separar do abusador, sair de perto, quando essa mulher decide se reconstruir, geralmente não tem mais ninguém perto dela. Daí a importância de ter uma pessoa que não tenha desistido. Pelo menos um que não tenha desistido. E esse um é alguém que, mesmo estando perto, precisa manter uma distância saudável, segura, para que essa pessoa que não desistiu também não adoeça com ela. Mas é bom que alguém esteja por ali ainda. Ela vai precisar dessa pessoa. E você está falando de relacionamento doente. Nessa altura do campeonato, essa mulher que tem filhos com esse homem, esses filhos já estão também adoecidos, né? Sim. Certamente esses filhos estão adoecidos. E há uma tendência natural é que haja uma repetição de comportamento que esses filhos reproduzam nos seus ambientes futuros, nas suas famílias, nos seus relacionamentos, o que eles estão vivenciando dentro da sua casa. É muito triste, mas é real. Então, por exemplo, uma menina criada nesse ambiente, vendo essa dinâmica, ela, quando for adulta, vai ser mais fácil ela se envolver em um relacionamento abusivo. E esse rapaz, vendo essa dinâmica e vendo que a mãe permite ou aceita, ele vai se tornar um abusador também? Essa é a dinâmica que você está falando? Normalmente, sim. Essa mulher vai repetir esse comportamento, porque a menina ela vai procurar a figura do pai no parceiro. Não é? E por isso a repetição do padrão. Por mais que ela negue, por mais que seja uma mulher adulta que eu não gosto do meu pai, eu não falo com meu pai, porque o meu pai fazia isso com a minha mãe, mas inconscientemente ela vai procurar alguém que tenha o mesmo comportamento do pai, o mesmo caráter do pai. E aí se repete o ciclo. Então, quando essa mulher busca uma ajuda terapêutica, na verdade, é uma ajuda para a família inteira, né? A família vai precisar passar por um tratamento, a família vai precisar... porque desconstruir isso, um jovem, uma moça, um rapaz que foi criado dentro dessa dinâmica, desconstruir isso dentro do consciente de alguém é algo que dá trabalho, né? Substituir aquelas crenças por outras positivas ou por uma forma de viver que, na verdade, aquela família não conheceu, né?
não conheceu um ambiente de paz, de alegria, de harmonia, de respeito. Isso não foi conhecido. Então, é difícil estabelecer num relacionamento aquilo que você não conheceu, aquilo que você não teve, ou aquilo que não lhe foi apresentado. A nossa tendência realmente é de repetir aquilo que a gente aprendeu. E se o que a gente aprendeu foi um comportamento doentio ou fragilizado nesse sentido por causa da violência, essa personalidade vai fragmentando. Então é difícil também construir uma personalidade forte também, né? Diante de tanta violência e de tanto abuso emocional que aí, no caso, vai se estender para os filhos. Sim, verdade. É muito importante que a família seja acompanhada. Mas é o que você lembra que eu falei do abusador circunstancial, que esse abusador ou essa possível vítima, no caso da menina, eles são frutos do meio. É difícil, mas não é impossível que esse comportamento seja mudado a partir, por exemplo, de uma reprogramação. Existem técnicas e ferramentas terapêuticas que a gente usa para quebrar esses padrões. Então, se não há uma lesão, né, no psique, a gente consegue, claro que com o tempo, com muita conversa, a gente consegue mudar esse padrão de comportamento, sim, dessas crianças e fazê-las ter uma qualidade de vida, ter um relacionamento feliz e saudável. É possível. Demora? Um pouco, mas é possível. E, Valéria, então você hoje, como psicanalista, né, você desenvolve esse trabalho de apoio, de ajuda a mulheres e tem levantado essa bandeira de luta e de trabalho e de apoio a mulheres que sofrem de violência, porque você mesmo também foi vítima de violência, né? O que você diria para uma mulher que está passando por uma situação como essa hoje? Como que você saiu desse relacionamento? Não foi fácil, Rose. Eu fiquei 12 anos dentro de um relacionamento. E tudo isso que eu falei aqui, do padrão de comportamento, eu me comportava exatamente assim. Foram 12 anos até eu entender que o meu abusador não tinha jeito de mudar, porque ele queria me matar. Eu não tive escolha. A minha escolha foi viver ou morrer. Eu acordava com a faca no meu pescoço. A minha escolha era decidir viver e eu decidi viver. E por isso eu saí. E a pessoa que eu era casada, que fez isso, não mudou. Então, se eu tivesse continuado, talvez eu não tivesse aqui para contar isso. Mas não foi fácil. Eu encontrei saída através da minha fé e também de ajuda psicológica. Foram 10 anos fazendo tratamento psicológico para poder chegar onde eu cheguei hoje. Eu não era terapeuta, eu não era psicanalista, mas eu já levantava essa bandeira dentro da religião, da instituição que eu sigo, né? Eu me movo, eu já levantava essa bandeira e chegou um momento que precisei cientificamente, porque eu via que tinha coisas que eu não conseguia resolver. Hoje, o que eu falo para mulheres assim é que é possível, mas você precisa entender se o que te move, o que te motiva a permanecer nessa relação. Dependência tem jeito de consertar. E seus filhos? E a sua vida? Então, quando eu lido com mulheres, quando eu ajudo mulheres assim, eu nunca digo para ela se ela tem que sair ou se ela tem que ficar. O que eu faço é ressignificar as emoções dessa mulher, empoderá-la e levar ela a ter lucidez para definir qual é o melhor caminho para ela. Sempre vai haver uma saída, mas ela precisa, primeira coisa, encarar a realidade. Precisa acabar com a negação, porque a negação é um mecanismo de defesa. Então, você precisa entender se você realmente está dentro de um relacionamento abusivo, se o que você vive são esses níveis de violência que a gente acabou de falar. A partir daí, quando você encara a realidade, é possível você tomar decisões com lucidez. Não porque alguém está te falando, mas porque você entendeu.
E no teu caso, teve medida protetiva? Já tinha a Lei Maria da Penha? Como é que é isso? Como que você conseguiu se desvencilhar dele? Porque nessa altura do campeonato, se ele queria te matar, ele também já não queria separar de você. No teu caso, o desfecho que você teve que envolver a polícia, teve que ter uma proteção judicial, um respaldo, um acompanhamento nesse sentido. Como é que você conseguiu se desvencilhar? Sim, eu precisei sair de casa com 3 filhos pequenos. Não tinha como eu me separar dele, ou me livrar dele, ou sobreviver a ele morando na mesma casa. Era preciso sair por causa do risco de vida que eu estava correndo. Sim, não tinha a Lei Maria da Penha na época, e eu já tinha ido fazer vários boletins de ocorrência com agressão física, por agressão física, que aumentava o nível a cada vez que acontecia. Aquela altura já acontecia todos os dias, todas as noites eu apanhava. Todas as noites tinham brigas. Então eu decidi que não dava mais e eu saí de casa com as crianças pequenas, fui me esconder na casa de familiares, procurei a polícia, mas do dia que eu procurei a polícia mais uma vez, aquela era a 4ª vez que eu estava indo procurar a polícia. E desse dia, a partir daí, foram 5 anos de perseguição. No meu trabalho, na escola das crianças, na rua, na porta da igreja que eu congregava, em todos os lugares que eu estava, eu era perseguida, humilhada, agredida, espancada, na frente das pessoas que eu conheço e que eu não conheço, a ponto de pessoas na rua se envolverem, e nada parava ele até ser violentada. Depois de 2 anos de separada, ele me violentou. E aí, só por causa desse estupro, onde eu tinha provas contundentes de que ele realmente tinha chegado ao extremo, e ele só não me matou naquele dia porque a minha filha acordou e acabou separando, tirando ele com a faca de cima de mim, porque ele ia me matar. E aí, por causa desse crime, do estupro, ele foi preso, sim. Foi aí que tudo acabou, foi quando ele foi preso. Mas não tinha a Lei Maria da Penha ainda. A Lei Maria da Penha surgiu no ano de 2006, isso aconteceu em 2002, então não foi por causa, eu não fui amparada por essa lei. Ele foi condenado a 6 anos de prisão, ficou 4 anos preso, mas depois que ele saiu, eu já estava empoderada, eu já estava lúcida, eu já estava medicada, tratada e amparada pela minha família, pelos amigos que tinham me abandonado, voltaram, e eu estava fortalecida pela minha fé, e eu consegui viver bem, ficar bem e levantar essa bandeira. Mas não foi fácil, não foi fácil. Mas eu estou aqui, graças a Deus. Graças a Deus, e graças a Deus que toda essa situação, na verdade, conduziu você para uma nova história, para um novo rumo, porque quem passa pelo problema, quem passa pela dificuldade e pela violência em si, realmente tem respaldo e, claro, merece todo o nosso respeito. Então, você acha, então, que se tivesse a Lei Maria da Penha na época, teria sido diferente? Talvez ele tivesse sido preso antes, então, né? Eu acredito que sim, porque a Lei Maria da Penha chegou com um peso muito maior de penalidade sobre os crimes que antes eram considerados banais. Por exemplo, na época, a agressão física dentro de casa era considerado um crime leve. Então, fazia-se um serviço comunitário, pagava-se uma cesta básica. Você vê, eu já tinha ido, antes disso, 3 vezes denunciar e nada tinha acontecido, entendeu? Mas eram agressões físicas que eu ia parar no hospital. Então, e assim, o que você falou, e os meus filhos estavam marcados por isso. A minha casa tinha sido marcada. Se a Lei Maria da Penha tivesse sido sancionada naquele período, sim, não tenho dúvida de que a penalidade teria sido muito maior e o ritmo com que o processo andou também. E como denunciar, né? Qual a melhor maneira de denúncia? Recentemente, né, a gente teve um caso aí
de uma celebridade, agrediu a esposa e houve aquele questionamento, briga de marido-mulher, mete a colher, que conselho você daria para aquela pessoa, mete ou não? Mete a colher, sim. Mete a colher, sim, mas de uma forma segura. A melhor maneira de se meter a colher, você precisa avaliar o cenário. Então, por exemplo, se eu estou na rua e eu vejo um cara agredindo uma mulher armado, muito provavelmente eu não vou chegar ali na cara dele, você não vai bater nela, mas eu vou pegar o meu celular e vou ligar para a polícia. Então, eu estou me metendo. Cientificamente, Rose, a única forma de parar um agressor é denunciando ele. Isso protege a vítima e as futuras vítimas. E a melhor forma de denunciar para nós mulheres aqui no Brasil é o 180 e as delegacias de mulheres espalhadas por municípios. O 180 é um canal exclusivo, né, para denúncias de violência contra a mulher. E as delegacias de mulheres, que hoje, graças a Deus, no Brasil, a gente tem várias espalhadas aí por todos os estados do Brasil. Graças a Deus. Estamos amparadas. Então, o 180 é um canal não só para a mulher denunciar a violência que ela está sofrendo, ou para alguém denunciar a violência de um homem qualquer, de um vizinho, ou até mesmo de um parente com relação a uma mulher. Sim. O 180 é um canal, é um telefone, é um número, é um contato onde a gente pode fazer denúncias, inclusive anônimas. Você não precisa se identificar, mas você fala o endereço ou pelo menos um ponto de referência do lugar onde está acontecendo a violência, o que você está assistindo, mas a denúncia ela é anônima, a sua identidade ela vai ser segura, vai ser guardada. Maravilha! Estamos aí na retinha final já. Vou deixar os últimos minutinhos para a Valéria fazer as considerações finais. Valéria, como é que está o teu trabalho? Essa mulher que ouviu aí hoje, se identificou com a tua fala, quer tua ajuda? Como é que te acha? Redes sociais, contato, enfim, fica à vontade aí, suas considerações finais. Eu sou a Valéria Araújo, eu sou terapeuta de relacionamentos, sou psicanalista e eu falo sobre relacionamentos abusivos e violência doméstica no meu canal do Instagram, @valeriaaraújo.psi. Ali você vai encontrar um link que vai te direcionar para o WhatsApp. Se você precisar, se identificou, percebeu qualquer um desses sinais que a gente falou aqui, pode me chamar no direct ou clicar no link que está lá na minha bio, lá no meu canal do Instagram, e eu vou conversar com você e te apontar um caminho que você deve seguir para você ficar bem. O importante de tudo é você ficar bem. É você ficar bem. Maravilha. Então, mulher, fique bem. E você que se identificou aí com toda essa fala aqui, você, mulher, seja a condição que você tiver, se estiver sofrendo alguma dessas violências, vamos ficar aí com a orientação da nossa amiga psicanalista Valéria Araújo, de que a melhor maneira realmente é a denúncia. Gente, por hoje é só. Quero agradecer muitíssimo a minha colega aí, psicanalista Valéria Araújo, muito sucesso e que verdadeiramente você possa ser esse canal aí de ajuda e de restauração para tantas mulheres, Valéria. Graças a Deus. Eu quero te agradecer por esse convite. É uma honra, você sabe, estar aqui com você, minha colega de turma, e também minha inspiração. Eu olho para você e vejo o seu sucesso. Isso me inspira e me motiva. Me motiva porque a gente caminha junto já há um tempinho, né? Em outros ambientes, em outras situações, mas a gente caminha junto. E ver você aqui, Rose, para mim é um espelho. É ver que é possível. Mulheres conseguem, se elas quiserem, elas conseguem ser esposa, ser mãe, ser dona de casa, ser profissional, ser empreendedora, consegue o que quer e inspirar outras mulheres. Você é, para mim, alguém que inspira. E eu tenho me posicionado como mulher, vendo você se posicionar. É uma honra estar do seu lado. Muito obrigada.
pelo convite, obrigada por estar aqui, obrigada por me deixar falar. Eu amo falar sobre o que eu falo, porque eu não falo de coisas que eu vi, eu falo de coisas que eu vivi. E quando você fala de coisas que você viveu, você fala com autoridade. Só aproveitando um pouquinho, eu estou lançando uma mentoria para mulheres vítimas de abuso. Ela vai ser lançada no dia 18, 19 e 20 agora de agosto, no meu Instagram. Segue lá no Instagram, que lá vai ter um link lá e todas as informações que você precisa para falar, para saber sobre o que é essa mentoria. Mas é para mulheres que foram vítimas de violência e abuso. Lá no meu Instagram, valeriaaraújo.pc. Gente, então, ó, saindo do forno, começa hoje, dia 18 de agosto, essa mentoria. Entra lá, @valeriaaraújo.pc no Instagram e, olha, participe, indique pessoas, se graças a Deus não é o teu caso, mas indique pessoas que estejam nessa condição. E se você puder ajudar outras mulheres, vamos fazer isso, vamos nos apoiar. Muito obrigada, Valéria, pelas palavras. Muito obrigada a você, querido ouvinte, que esteve aqui conosco hoje. Lembrando, já, no final aqui da programação, lá nas minhas redes sociais, vai estar na íntegra a gravação desse programa com a psicanalista Valéria Araújo, o tema de hoje, violência doméstica. É só você acessar o canal do YouTube Doutora Rose Cabral, o Instagram, @Doutora Rose Cabral, e o Facebook da Doutora Rose Cabral, ok? Até semana que vem. Tchau, tchau.